Sodoma, cidade de pecado. Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois de se levantarem bem cedo e continuarem sua viagem, eles disseram: Não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento. E os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamavam Ló e perguntaram: Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Tragam-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta e disse: Por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes, e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: Saia da nossa frente. E diziam uns aos outros: Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois, virando-se contra Ló, disseram: Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam ao lado de fora, ficassem cegos, e assim não conseguiram encontrar a porta. Ló sai de Sodoma. Então os visitantes disseram a Ló: Tem mais gente aqui? Mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente, e por isso nos mandou para destruir Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: Arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrume-se depressa, pegue a sua mulher, as suas filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E, como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: Agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui, e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali?
Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá, a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena." Então o anjo disse: "Está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá, depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá." Ló tinha dito que a cidade era bem pequena, e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Destruição de Sodoma e de Gomorra. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale, e viu que da terra subiu fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu a cidade do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e por isso foi para as montanhas junto com as suas filhas. Ali os três viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova: "O nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nessa região. Assim não podemos casar e ter filhos, como é, como é, como é costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho ao papai, até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos." Naquela mesma noite, elas deram o vinho ao pai, e a filha mais velha teve relações com ele, mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: "Eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite, e você vai dormir com ele. Assim, nos, nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência." Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai, e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho, a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho, e pôs nele o nome de Ben-Amim. Ele foi o pai dos Amonitas de hoje. Então, nas leituras de hoje, vemos a destruição, principalmente a destruição de Sodoma e de Gomorra, né? Onde Deus teve piedade. Resumindo tudo rapidinho, Deus teve piedade de Ló, que morava na cidade de Sodoma, e permitiu, quando os anjos foram lá, que ele saísse com a sua mulher, os seus genros e suas filhas. Mas os genros acharam que era brincadeira de Ló, então eles não saíram. Só quem acabou se salvando foi Ló e suas duas filhas, porque a mulher dele olhou para trás e acabou virando uma estátua de sal. Ló e suas filhas, como naquela cidadezinha que Ló tinha falado que iria, ele não teve coragem, ele tinha medo de ficar naquela cidade. Então ele saiu de lá e foi morar nas montanhas com as filhas dele. E as filhas, para preservar, para ter a descendência do pai, né? Elas tiveram relações com o pai dela, as duas, e a mais velha deu o nome do filho dela de Moabe, e a mais nova deu o nome do filho dela de Ben-Amim. Esse Ben-Amim
foi o pai dos Amonitas, e o Moabe foi o pai dos Moabitas. E é basicamente isso a leitura de hoje. Foca mais na destruição de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade de muito pecado, que Deus já tinha ouvido muito mal daquela cidade, daquela gente que fazia tanto mal. Então ele decidiu destruir Sodoma e Gomorra. E assim se fez. Sodoma e Gomorra foram destruídas, que até Abraão, quando foi olhar para a direção de Sodoma e Gomorra e do vale, viu que da terra subia fumaça, como se fosse uma grande fornalha. Então que hoje sempre a gente busque não pecar, busque mais a perfeição, para não provocar a ira de Deus, né? E não machucar mais o coração de Jesus. E essa foi a leitura de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal, para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas, se Deus quiser. E essa foi a leitura de hoje. Se Deus quiser, amanhã a gente se reúne novamente. Tchau, gente!